Notícia que acaba de chegar, decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro rejeitou os recursos de Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, contra uma condenação que ele recebeu em desdobramentos das investigações da Lava Jato. Nessa decisão, Alexandre de Moraes determinou a prisão de Fernando Collor de Mello e o início do cumprimento da pena em regime fechado. A gente volta a Brasília com Pedro Teixeira, que traz as informações ao vivo. Temos o Pedro? Sim, temos o Pedro. Pedro, por favor. Oi. Não. Vamos direto para a Jussara. Tivemos um problema com o áudio aqui, com o áudio do Pedro Teixeira. Jussara Soares acho que já está conosco. Jussara, que surpresa é essa determinação de prisão? Essa decisão já vale já? Precisa ser referendada? Olha, Thaís, essa decisão precisa ser referendada pelo plenário, mas a ordem de prisão é imediata, segundo aqui a nossa apuração. O ex-presidente foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. Claro, fica agora aguardando a decisão do plenário, mas, segundo o STF, essa ordem de prisão para o início do cumprimento da pena é imediato, mesmo antes do referendo do plenário sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto essa ordem segue, né, antes da decisão, ele pode ser preso a qualquer momento pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma decisão que acabou de chegar e a gente, claro, está procurando o ex-presidente Fernando Collor para se manifestar, né, e a sua assessoria, seus advogados, a sua defesa em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que os recursos apresentados pelo ex-presidente Fernando Collor eram meramente protelatórios e, portanto, ele manteve a decisão anterior de condenação do ex-presidente. O ex-presidente da República tem 75 anos. Jussara, estou fazendo perguntas aqui com fontes para entender o quanto o fato dele já estar com essa idade, 75 anos, se tem algum atenuante, enfim, quais os desdobramentos. Aliás, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Vou te liberar um pouquinho para você continuar a sua apuração, Jussara, e nós vamos voltar a Brasília, agora sim, com o Pedro Teixeira, que também traz mais informações. Pedro, agora sim você com o áudio e com o sinal completo, meu caro. Vamos nessa, Thaís. Vamos tentar explicar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tem valor imediato. Portanto, o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, já pode ser preso, mas ela será referendada em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal a partir das 11 horas de amanhã. Decisão dada pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. O plenário virtual vale até as 23 horas e 59 minutos de amanhã. Portanto, todos os ministros terão que se manifestar ainda nesta sexta-feira sobre a decisão de prisão do ex-presidente da República, dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele rejeitou os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses em um desdobramento da Operação Lava Jato. Essa é uma condenação de 2023, viu, Thaís? Quando ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença que foi dada é baseada em um relatório produzido pelo Ministério Público. Supostamente, ele teria recebido 29 milhões de reais em propinas por negócios da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Esses pagamentos, eles foram feitos entre 2010 e 2014. Apesar disso, o ex-presidente só foi condenado em 2023 por conta destas investigações feitas pelo Ministério Público. A condenação, inclusive, foi dada por 6 votos a 4 no Supremo
Tribunal Federal, reiterando os pontos da investigação de corrupção e lavagem de dinheiro. Repito, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes tem valor imediato, ela já pode ser cumprida, mas ela terá que ser referendada pelos outros ministros da Suprema Corte em plenário virtual, que acontece ainda nesta sexta-feira. A gente, evidentemente, foi pego de surpresa por conta dessa decisão, no fim da noite, dada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que é o responsável, o relator deste caso no STF, e ele agora compartilha a responsabilidade com os outros ministros do STF para ouvir a opinião deles sobre a decisão de manutenção da prisão. Tem um ponto específico, a gente precisa entender sobre a idade do ex-presidente da República, qual é o tipo de cumprimento destes 8 anos e 10 meses de prisão que ele pode ter a partir de agora. Afinal de contas, é uma condenação longa, como é que, por conta da idade, como é que a justiça interpreta isso? De qualquer forma, a decisão terá que ser chancelada amanhã pelos ministros do STF, mas tem valor imediato. Então, ele já pode ser preso nas próximas horas, antes mesmo do início da sessão do plenário virtual, que vai acontecer amanhã a partir das 11 horas da manhã. Repito, é uma condenação por desdobramentos da Lava Jato. O ex-presidente teria recebido o valor superior a 29 milhões de reais em propina em negociações que envolvem a BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. A decisão será chancelada pelos ministros em sessão virtual amanhã. Thaís. Obrigada, Pedro. Nós estamos aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele começa dizendo o seguinte: olha, o acórdão embargado levou em consideração diversos elementos de prova para fundamentar a decisão condenatória e não apenas as declarações dos colaboradores. Esse que vocês estão vendo em tela é o despacho feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O despacho diz: diante da excepcional urgência caracterizada no presente caso, com fundamento no artigo 21b, parágrafo 4º do RISTF e no artigo 5º da resolução STF número 642/2019, e aí tem uma especificação, determinam a inclusão do processo em sessão virtual extraordinária do plenário desta Corte, com início às 11 da manhã, no dia 25/4, término às 23h59 do mesmo dia, publique-se, Brasília, 24 de abril, Luiz Roberto Barroso. Então, está aí a determinação. Essa é a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso para que o caso, dada a urgência, a excepcional urgência do caso, para que o plenário se reúna amanhã, às 11 da manhã, o Pedro Teixeira acabou de dar essa informação aqui, para avaliação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas, independentemente dessa expectativa pela revisão ou não, ou pela referenda ou não, que será feita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes já estaria valendo. Na decisão também, então está valendo aqui, né, da decisão, o acórdão embargado levou em consideração diversos elementos de prova para fundamentar a decisão condenatória e não apenas as declarações dos colaboradores. Mera inconformidade quanto à valoração dos elementos de prova. Inexistência de omissão quando da fixação do dano moral coletivo. Eventual existência de decisões desta Corte contrárias à tese sustentada pelos embargantes não caracteriza omissão, existência de fundamentação adequada no acordo. Então, o ministro Alexandre de Moraes, nessas duas primeiras partes da sua decisão, está explicando por que ele tomou essa decisão. Ele não viu consistência naquilo que foi apresentado pela defesa. Nós já temos aqui o Caio Junqueira para se juntar a nós nesse Breaking News, em que o ministro Alexandre de Moraes determina a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, acusado por receber milhões de reais em propinas num dos casos associados à Lava Jato. Caio Junqueira, as repercussões dessa decisão, meu caro. Bom, Thaís, isso já estava um pouco esperado, né? Porque o Collor havia sido denunciado já e foram sendo apresentados recursos. Esse é um caso ainda egresso da Operação Lava Jato, quando ele foi denunciado ali já no auge da operação, né? Em 2015, acusado ali de receber 20 milhões de reais em propinas, né? Entre 2010 e 2014, justamente para poder
segundo a acusação, segundo a denúncia, viabilizar ali indicações políticas em troca de contratos ali com uma subsidiária da Petrobras. E aí o caso foi andando, né? A Lava Jato teve o seu auge ali e depois a gente sabe bem que as denúncias ali, as decisões envolvendo os acusados da Operação Lava Jato acabaram sendo anuladas, né? Inclusive a do próprio presidente Lula, né? Acabaram voltando ao início. E aí não deixa de ser também chamar a atenção que o Collor, né? Tenha essa pena de prisão determinada, porque o processo contra ele, diferentemente de outros tantos acusados envolvidos ali na Operação Lava Jato, a gente vem acompanhando o Supremo Tribunal Federal anulando muitas decisões, revendo muitas decisões, renegociando os acordos de leniência que foram feitos com as empreiteiras, mas no caso do Fernando Collor, do ex-presidente Fernando Collor, isso não aconteceu. A ver como que vai se dar isso, principalmente nas próximas horas e o dia de amanhã. O ex-presidente Fernando Collor tem 75 anos de idade, é uma idade que já coloca ali alguns certos benefícios para quem é condenado à prisão, e aí a gente vai avaliar e analisar como que os advogados ali nessa reta final ali da prisão, mas agora aparentemente porque os próprios embargos foram rejeitados, então já é uma situação em que ele teria de se apresentar. Eu chamo a atenção para esse contexto, né, um contexto de uma operação Lava Jato que definhou, né, que praticamente não existe Exato. mais, né, capitaneado esse movimento pelo Supremo Tribunal Federal, né, muitas vezes ali a gente está vendo Palocci, a gente está vendo Zé Dirceu, a gente está vendo muitos acusados da Operação Lava Jato se livrarem, mas o ex-presidente Fernando Collor não conseguiu isso. E também um outro dado ali, uma curiosidade, algo que chama atenção também, é o fato de ser mais um ex-presidente da República sendo preso, né, sendo condenado ali à prisão. O ex-presidente Michel Temer passou por isso, o ex-presidente Lula passou por isso, e a gente está em vias de ver aí também o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, se esse processo avançar como parece que vai avançar, também podendo ser condenado à prisão ainda no final deste ano. Thaís. Obrigada, Caio Junqueira. Olha, essa defesa, o que foi apresentado pela defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que é o chamado embargos de declaração, é um recurso na tentativa de encontrar ali qualquer brecha da decisão da Justiça para, no mínimo, tentar mudar essa decisão. Não é o que acontece, dificilmente esses embargos conseguem alterar o resultado do julgamento, portanto, o que a gente está vendo agora é a confirmação da pena que já havia sido reconhecida pela maioria dos juízes da Suprema Corte. Então, a decisão de agora do ministro Alexandre de Moraes, como disse o Caio Junqueira aqui, já era esperada, mas, gente, de qualquer forma, nós estamos falando de um ex-presidente da República, lembrando que Fernando Collor de Mello sofreu impeachment lá em 92, respondeu a vários processos por corrupção, alguns desses processos, inclusive, foram arquivados e revistos, enfim, mas, de qualquer forma, nós estamos falando de um ex-presidente da República, mais um presidente da República do Brasil que é condenado à prisão, que vai parar na prisão. Lembrando que Michel Temer não foi condenado, ele foi apenas preso numa operação, diferentemente do presidente Lula, que foi condenado e acabou cumprindo mais de 580 dias na prisão, mais de 500 dias na prisão. Eu quero dividir com vocês aqui a motivação da prisão, o motivo da prisão que veio na decisão despachada agora há pouco pelo Alexandre de Moraes. Autoria e materialidade delitiva, ou seja, de delito, né, de crime, comprovadas em relação ao crime de corrupção passiva, resultando na condenação dos réus Fernando Afonso Collor de Mello. Há também um segundo réu condenado, Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, nas penas do artigo 317 do Código Penal, em relação à amputação de recebimento de vantagem pecuniária indevida, no total de pelo menos, ali na decisão está muito claro, no total de pelo menos 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente a celebração de 4 contratos. Então, vejam, 20 milhões de reais para a realização de um contrato irregular
4 contratos, na verdade, entre a UTC Engenharia SA e a Petrobras Distribuidora SA BR Distribuidora. A UTC Engenharia foi uma das empresas condenadas e seus executivos também condenados, presos na Operação Lava Jato. Também uma das empresas que entrou com recursos no STF nessa nova onda sobre as decisões da Lava Jato, que tem anulado decisões, anulado condenações, multas e por aí vai. Pois bem, esses 4 contratos teriam sido firmados entre a UTC e a BR Distribuidora, que é essa segunda parte dessa história. A BR Distribuidora não existe mais. Ela foi privatizada, hoje ela se chama Vibra, que é uma empresa, continua sendo uma empresa de distribuição de combustíveis, mas ela não é mais uma subsidiária da Petrobras como à época. E esses contratos, eles tinham o objetivo de construção de bases de distribuição de combustíveis. Nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, há também a absolvição do réu Luiz Pereira Duarte de Amorim com relação aos mesmos fatos e no caso do Luiz Pereira Duarte de Amorim por falta ou por, na verdade, não por falta, mas por insuficiência de provas. Então, 20 milhões de reais que teriam sido recebidos pelo ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, para viabilizar 4 contratos entre a UTC Engenharia e a antiga BR Distribuidora, que à época era uma subsidiária da Petrobras, da estatal, da petroleira Petrobras.